Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet, tá? Antes de qualquer coisa, já avisando aqui, camisetas Doppel, certo? Aqui embaixo o link para compra delas, mais barato, camisetas com temas nerds e... Merda! Camisetas com temas nerds e científicos. Beleza? Vou deixar o link aqui embaixo. Outra coisa que eu queria falar para vocês também, antes de abordar o tema desse vídeo, é sobre o Alisson, que é um seguidor aqui do canal. O Alisson é cadeirante e ele abriu uma vaquinha para conseguir comprar É um sistema que você acopla na cadeira de rodas e permite que você se locomova como se fosse um triciclo, tá? É motorizado, então é super interessante, facilita principalmente para subir e descer a escada, para andar longas distâncias. É uma coisa muito legal, tá? Inclusive eu vou deixar aqui embaixo também o link para a vaquinha do Alisson, caso vocês possam ajudar. E nesse link da vaquinha também tem um vídeo explicando como funciona esse sistema, tá? É super legal, super interessante. Então se vocês tiverem alguma dúvida, eu acho que também tem como contactar o próprio Alisson pelo link da vaquinha que eu vou deixar aqui embaixo, tá certo? Então é isso aí, espero que ele consiga aí realizar o sonho dele, que não tá tão longe assim, não tá tão difícil. Bom, então agora vamos falar sobre o assunto deste vídeo, que na verdade eu tive que gravar esse vídeo agora porque eu ia abordar um outro assunto, mas que vai ficar para outro vídeo na sequência, que é sobre a superpopulação da Terra, o mito da superpopulação, de que não tem superpopulação nenhuma, de que tem espaço sobrando para todos os seres humanos na Terra, no planeta inteiro, e que todo esse resto é um frenesi descontrolado de pessoas malucas, tal, que ficam exagerando essas posições, que na verdade não é tão grave assim, que a humanidade ocupa apenas 3% da superfície seca do planeta. Olha que absurdo. Então eu vim aqui para mostrar como é fácil desconstruir esta falácia absurda. Beleza? Então vamos nessa. Bom, aqui eu preciso colocar um pequeno adendo que eu tive que fazer no dia seguinte ao gravar esse vídeo, porque depois que eu terminei de editar o vídeo eu percebi que muitas pessoas iam acabar me hateando por uma série de motivos que não eram os motivos do vídeo, tá? Então eu preciso dar um pequeno adendo antes. Eu não estou falando aqui sobre previsões apocalípticas de fim de mundo, porque o mundo vai ter 200 bilhões de pessoas e não vai caber ninguém e tal. Eu estou aqui para responder à falácia de que nós ocupamos pouco espaço no mundo, de que o mundo tem espaço para todo mundo do jeito que a gente quiser. As previsões é de que a população mundial uma hora chegue num platô, pare de crescer e depois comece até a declinar, tá? Vários países já chegaram na pirâmide demográfica de controle de população, então o motivo desse vídeo não é com relação a nossa, o mundo não para de ter gente, meu Deus, nós vamos morrer todos em pobreza e sufocados na merda, tal. Não é isso que eu tô querendo dizer. Tem inclusive um vídeo muito bom do pessoal do Kierkegaard, né, do In a Nutshell, que eles explicam essa questão da densidade demográfica da população mundial, tal. Então eu vou deixar aqui linkado também, beleza? Eu tô falando do ponto de vista de espaço, tá? Eu gravei esse vídeo para responder à falácia dos 3%, de que a gente só ocupa 3% da área do planeta e de que tem espaço sobrando para todo mundo, que também não é verdade, tá? Então, vamos lá, agora vamos sim pro vídeo que eu gravei ontem. Pois é, gente, esse negócio de que a gente ocupa só 3% da superfície do planeta é uma coisa que não é nem nova, na verdade. Eu achei aqui num texto de 2005 da Universidade de Colômbia, mas eu não sei se essa é a fonte original dos dados, tá? Mas enfim, aqui está dizendo que foram feitas imagens de satélite, né? E que as manchas urbanas foram contabilizadas dentro da proporção de toda a massa seca do planeta, né? Ou seja, toda a Terra fora da água do planeta. E isso contabilizou 3% da área total, certo? Em manchas urbanas. O que é muito comparado com a estimativa anterior, que tinha sido alguns anos antes, que era de 1 a 2%, ou seja, aumentou 1/3 ou metade, certo, das manchas urbanas pelo mundo. E hoje a maior parte da população mundial é urbana, então a maior parte das pessoas vive efetivamente nessas pequenas manchas urbanas que a gente tem olhando de satélite, que dá em torno de 3%. Então esse ponto não é mentira. O único problema é que isso não significa que o ser humano impacta ou ele ocupa apenas esses 3% de espaço. Tá? Porque a pessoa que fala uma asneira dessas está esquecendo de contabilizar todo o resto, está esquecendo de contabilizar a comida que vai alimentar esse ser humano, o lixo que esse ser humano vai produzir, da onde vem os materiais que vai construir
as casas, a cidade, tudo aquilo lá onde o ser humano vive e tudo isso daí. Então a pegada desses seres humanos ocupando só esses 3% de planeta é uma pegada muito maior do que só a área física que ocupa apenas um ser humano durante a sua existência. Aliado a isso, né, você tem também uma argumentação que parte de que, olha como temos terra disponível para os seres humanos, só 3% ocupados pela gente, então a gente deveria, né, continuar explorando bastante o ambiente porque tem planeta para todo mundo, não tem problema, tá tudo sobrando espaço, um monte de coisa. E infelizmente também não é assim que a Lusitana roda, tá? Porque o que acontece? Fizeram no mesmo ano, em 2005, tá? Esses dados aqui dos 3% eu peguei de uma coisa de 2005. Em 2005 também, a National Geographic publicou aqui uma reportagem, obviamente que não é da National Geographic, tem a reportagem original aqui da Universidade de Wisconsin-Madison, de que, usando os mesmos dados, o mesmo método, tá, de tecnologia via satélite, descobriram que em torno de 40% da superfície seca do planeta é ocupada por fazendas. Eu acredito aqui que eles estejam falando apenas de fazendas para agricultura, tá? Ou pecuária intensiva, alguma coisa assim. Aqui na América do Sul, como a gente faz muita pecuária extensiva, eu nem sei se essas pastagens todas entraram nessa contagem, por exemplo, dos 40%. Tá? Então, 12 anos já que foi feita essa contagem, 40% da superfície seca do nosso planeta estava ocupada por áreas agricultadas, não agricultáveis, né, porque seriam passíveis de agricultura. Áreas agricultadas, ou seja, ocupadas pela agricultura ou pecuária. Eu vou presumir aqui que a pecuária está inclusa. Tem uma outra coisa que também eu acho que não deve estar inclusa nesses 40%, que são, por exemplo, plantação de florestas para fazer papel. Sabe, aquelas florestas de eucalipto que o pessoal planta, que aquilo lá, na verdade, é uma plantação também, como qualquer outra, né? Aquilo lá não é um bioma natural, nativo, não é um bioma com toda a sua biodiversidade, um ecossistema, tal, não sei o que, aquilo lá é uma degradação ambiental da mesma forma. Então, isso eu também não sei se eles conseguiram ver por dados via satélite. Então, na verdade, esses 40% de 12 anos atrás podiam ser muito mais, mesmo naquela época, e hoje, né, 12 anos depois, eu não achei nenhum dado mais recente, então a coisa deve estar muito pior. Mas então a gente está aqui, sendo bastante conservador em todas as análises. 40% da superfície do planeta ocupada por atividades que geram a nossa comida e 3% ocupados pelos lugarzinhos onde a gente efetivamente vive, tá? Onde a maioria, né, de nós efetivamente vivemos. O que dá 43% mais ou menos de área ocupada. E aí a pessoa chegaria e falaria, nossa, Pirula, tá vendo? Mas você ainda tem 57% de área para ocupar. Então a gente ainda tem um monte de área para ocupar. Não há motivo para se preocupar com superpopulação ou com ocupação do planeta, essas coisas todas. Tá tudo uma maravilha, tem planeta bastante pra gente. Deus deu pra gente um planeta lindo e a gente pode usar como a gente quiser. Maravilha. Temos aí 57% que não estão dentro desse uso direto da gente. E o que são esses outros 57% de terra seca? Tá? O interessante é isso, que a gente está fazendo todas as amostragens excluindo o oceano, porque a gente até hoje não vive sobre o oceano, salvo um outro barquinho, e é do oceano que a gente recolhe boa parte da nossa comida também, da nossa alimentação, e também para onde a gente joga boa parte do nosso lixo e dos nossos detritos. Então, se você ainda for considerar a parte de alimentação, ou seja, do impacto que nós humanos deixamos no planeta, você levando em conta só a terra seca, você ainda está tendo uma margem de impacto resumida, porque você não está considerando que boa parte do lixo que a gente produz não está indo para as terras secas, tá? Que para ocupar essas porcentagens, está indo para o mar, e que essa porcentagem de 40% que a gente ocupa no planeta para que a gente possa se alimentar, tá? E não só alimentar, né? Porque, por exemplo, plantação de cana também serve para combustível, para uma série de outras coisas, né? Ração de gado, né? Enfim, toda aquela coisa lá também, né? Com soja, tá? Mas então, tirando toda essa parte agrícola que a gente planta, você ainda tem a exploração dos oceanos para comida. Então, mesmo isso não é suficiente para suprir a nossa alimentação, a gente ainda precisa nos apoiar nos oceanos para poder comer e suplantar toda a alimentação, e ainda assim com boa parte da população passando fome. Obviamente que não porque está faltando comida, e sim porque a comida é mal distribuída. Eu já falei isso daí várias vezes em vários vídeos meus. Mas sem mais delongas, vamos ver do que é feito esses outros 57% de terra seca do planeta. Cerca de 1/5 da superfície do planeta é ocupada por desertos, o que dá 20%. Esse 1/5, na verdade, vocês vão ver que é mais do que 1/5, porque a nossa noção de deserto é uma noção um pouco restrita.
A gente tem ideia que deserto tem que ter areia, tem que ser quente e seco. Tá? Na verdade, seco tem que ser sim, mas não precisa necessariamente ser quente e com areia. Você também tem desertos gelados, porque você tem uma umidade muito baixa, você não tem quase nenhuma evaporação, e nesses lugares você também tem baixa biodiversidade, enfim, pouca facilidade para a ocupação de qualquer ser vivo, tá? Salvo algumas exceções. Então, se você pegar todos os desertos do mundo, e aqui eu achei uma listagem bem interessante. Você pega aqui os desertos lá da América do Norte, lá do oeste dos Estados Unidos, o deserto do Atacama aqui na América do Sul, o deserto do Kalahari na África do Sul, Namíbia, o Saara todo e mais o Oriente Médio, né, o deserto lá da Arábia, o deserto de Gobi lá na Mongólia e China e aquele pedaço, o deserto que fica no meio da Austrália. Se você pegar todos esses desertos, dá 20%. Só que se você somar a esses desertos a Antártida e também somar boa parte do Ártico, você chega aí na bagatela de míseros 33% da superfície seca do planeta. Tá? Agora desses 57%, a gente tem 57 menos 33, 24% do planeta livre. Então esses 24% de planeta usável, né, em áreas secas que a gente ainda tem, que seria o que sobrou para a gente poder expandir ainda, né, ou seja, o que a gente ainda tem aí para, sei lá, para usufruir dos presentes de Deus, desses 24% a gente tem que considerar que nem todos estão em áreas de fácil acesso, nem todos estão em áreas que sejam facilmente utilizáveis por nós para qualquer coisa. Basta lembrar que a maior área florestada que existe no mundo, tá? E agora eu não estou falando de concentração de árvores e nem de biodiversidade, mas de área mesmo, em quilômetros quadrados florestada, está no norte do Canadá, Alasca e Sibéria, na Rússia. Ou seja, uma área em que, pelas próprias condições do clima, são muito difíceis de serem ocupadas por seres humanos em grande escala. Você dificilmente vai ter grandes concentrações de agricultura, pecuária ou de massas urbanas nessas regiões muito frias. Tá? O mesmo pode valer para o extremo sul da Argentina e do Chile. E olha que legal! Segundo a Enciclopédia Britânica, que pode estar enganada, pode estar mentindo, etc e tal, a taiga, que é essa área florestada que ocupa toda essa região lá do norte, ela corresponde a mais ou menos 17% da superfície da Terra. A gente tinha 24, certo? 24 menos 17 dá 7%? 7% da superfície do planeta? É isso que sobrou para a gente poder expandir? É exatamente isso que sobrou? Olha que bonito, não? Que coisa legal, como a gente está indo bem. Vamos continuar, não para por aqui não. Olha que interessante como a gente tem um encaixe certinho nas coisas que eu estou falando. Segundo aqui a Fundação das Florestas Equatoriais, né, Rainforest, né, seria as florestas úmidas, né? As florestas tropicais ocupam em torno de 7% da superfície seca da Terra. Fechamos a nossa conta. Ou seja, para que a gente possa ocupar mais do planeta, nesse sentido de aumentar a agricultura, aumentar a ocupação humana e tal, a gente tem que destruir as florestas tropicais. Porque, ou aprender a arrumar um jeito de conseguir cultivar coisas na taiga siberiana ou do norte do Canadá, o que talvez com a mudança climática possa ser possível em alguns anos. Também não vou falar aqui em mudança climática nesse vídeo. Então, tem que destruir a floresta. É basicamente isso. Com todas as consequências que isto gera, tá? Que já foram ditas por mim, pelo Slow, por outras pessoas aí na internet, dizendo o que pode acontecer se você realmente destruir todas as florestas tropicais. Ou seja, então, partindo do pressuposto que a gente quer preservar essas áreas de floresta tropical, 7%, então, olha que legal, não sobrou muita coisa pro planeta, né? Não sobrou muito planeta pra gente. Olha só, rapaz. Que coisa, não? Na verdade, se você for levar em conta, esses números são obviamente muito aproximados e todos eles muito arredondados. Essa minha conta não é exata, tá? Seria uma falácia da minha parte dizer que essa conta fecha perfeitinho, apesar de ter fechado perfeitinho, tá? Eu juro que não foi de propósito, foi só porque realmente fechou. Tá? Mas tem áreas aqui que não foram consideradas, como por exemplo picos de montanha, sei lá, o Himalaia, eu acho que os Andes também não foram considerados, montanhas rochosas e tal, porque são áreas que a gente também não consegue ocupar por causa da inclinação, mas não deve estar nessa porcentagem. E além do que também precisa levar em conta quanto dessas porcentagens aí que estão sendo feitas de 3% de ocupação urbana, 40% agrícola, levam em conta a Antártica, tá? Porque às vezes eles já desconsideram o volume da Antártica como sendo o volume morto, tá? Então tem que levar em conta isso daí também. Ainda que você desconsidere a área da Antártica, que está um pouco menos de 10% aí, vai dar uns 7, 8% aí
da terra seca, então a gente sobra então 7, 8% de terra seca para a gente poder usar de forma agrícola, que não esteja em regiões montanhosas e todas essas coisas assim. Você tem outras áreas de preservação que estão preservadas, alguns parques, por exemplo, aqui na América do Sul a gente tem o Cerrado, a Mata Atlântica, lá na Europa mesmo você tem alguns parques, na África você tem alguns parques de savana, né? Você tem na Ásia também algumas áreas que estão realmente protegidas, que não são de floresta tropical, né? E essas áreas não estão contabilizadas nesse número mágico que eu mostrei para vocês. Mas eu garanto para vocês que essas áreas aí, essas exceções aí que eu tô falando, são áreas muito pequenininhas e que não devem dar mais do que 3% do planeta também. Talvez dê um pouquinho mais. Então não há muito para onde fugir, tá? Se você ainda acha, fazendo essas contas, de que tem planeta suficiente para um monte de gente e de que os 9 bilhões de pessoas que a gente tem agora e a previsão que seria de mais ou menos 11 bilhões em 2100, tá? Então seria essa a proporção. Você vê que não tem mais, sei lá, não acho que tenha muito mais espaço para crescer que não seja destruir as florestas, que não seja destruir totalmente os ambientes que a gente ainda tem minimamente preservados, tá? Isso não é uma implicação obrigatória de superpopulação. Pode ser que o mundo comporte esses 11 bilhões de pessoas, só não vai conseguir comportar 11 bilhões de pessoas com padrões de consumo e com tipos de, digamos assim, de estilos de vida que muitas pessoas têm no mundo. Tá? Não dá para comportar 11 bilhões de pessoas comendo carne, não dá para comportar 11 bilhões de pessoas tendo um automóvel, não dá para comportar 11 bilhões de pessoas usando um ar-condicionado ou um aquecedor. Tá? A gente tem limitações e, óbvio, essas coisas que eu falei, comer carne, usar aquecedor ou ar-condicionado, usar um veículo, ter um veículo, no caso, são privilégios de uma minoria muito pequenininha da população mundial. Mas são coisas que essa população mundial não consegue viver sem. Então você faça ideia se todo mundo de hoje pudesse viver dessa forma e 11 bilhões no futuro. A gente ia precisar de mais de uma terra para conseguir gerar isso daí tudo de sustento pra gente conseguir fazer. A gente não ia ter ambiente, não ia ter de onde tirar matéria-prima para fazer tudo isso. Isso sem contar, como eu falei, os metais e minerais que a gente precisa extrair de mineração para fazer as cidades, os prédios e tal, enfim, concreto, ferro, alumínio, todas essas coisas, tá? E sem considerar os oceanos, que eu já tinha falado que também não entraram nessa conta, mas poderiam entrar. Tem que levar em conta também um último dado aqui, que eu quase esquecendo de colocar, que o planeta Terra perdeu mais ou menos 1/3 da sua área arável, da sua área cultivável nos últimos 40 anos, graças ao uso indevido do solo, sabe? Então, ou usou o solo demais, ou usou excesso de pesticidas, ou, enfim, desertificou o lugar porque já era perto de um deserto, uma série de coisas, tá? Além de, claro, da mudança climática, né? Então a gente tem que levar em conta também que a gente não tem muito também para onde correr mantendo o nosso estilo de vida, porque a gente tem uma quantidade de pessoas muito grande, a gente já está usando lá no limite a quantidade de área que existe, tá? Ainda que você desconsidere a Antártica como naquela outra contagem, tá? Então, isso é só para desmontar esse mito, né, que está surgindo agora, não sei por onde, não sei quem é o imbecil que inventa esses mitos, tá? De que está sobrando espaço, de que a Terra comporta mais não sei quantos trilhões de pessoas, porque a gente ocupa muito pouco espaço, e não sei o que, e os 3%, e todo esse monte de falácias que não se sustentam a uma averiguação minúscula, simples, fácil, que até uma criança poderia fazer, demonstrando que a verdade não é bem assim, tá certo? Então, agora na sequência sim, eu vou gravar um vídeo falando sobre a questão da redução do número de espécies, que foi um artigo que saiu essa semana, enfim. Aguenta o próximo vídeo aí, não vai sair um seguido do outro em dias seguidos, porque eu vou viajar um período agora no final do mês, então eu vou espaçar esses vídeos para vocês não ficarem muito tempo sem vídeo, tá certo? Então é isso aí, se alguém vier com essa pataquada para vocês de novo, vocês já sabem o que responder, beleza? Espero ter deixado bastante claro para vocês. Comentem aqui embaixo se vocês quiserem concordar, discordar, colocar novos dados, que aí talvez eu comente no próximo vídeo. Um abraço e falou!